Olá amigos, criei coragem e levei as rodas do ômega australiano para reformar. No primeiro momento tivemos um pequeno percalço, mas nesse momento as rodas aparentemente estão bem centralizadas, o centro da roda foi enchido, assim como também novas refurações foram feitas, então agora é validar essas rodas no carro para depois fazer a pintura. Podem ver aí, elas ainda estão queimadas, né? Queimadas por causa da solda. A refuração foi feita. O centro da roda aqui foi fechado para 57 mm, se não me engano, que é o padrão Chevette, GM, padrão Astra, que essa roda de antemão eu quero colocar ela no Astra. Então assim, dá para ver o local onde foi feita a solda novamente, né? A centralização aqui ficou muito boa. A gente pode ver aqui, esse aqui é o cubo do Chevette, tá? Você pode observar aí que é o cubo do Chevette, que eu levei para ele. Falei, olha, vamos fazer nesse padrão aqui, que é o cubo do Chevette. Então, eu querendo usar no Chevette, eu vou conseguir. Eu querendo usar no Astra, eu vou conseguir. Pode notar que o centro da roda agora está bem centralizado, né? Então isso ajuda o alinhamento da roda. E os furos ficaram bem próximos dos prisioneiros. Então o cubo aqui contribuiu muito para que isso acontecesse. Aqui a outra, ela tá toda descascada assim, porque ele deu um banho para soltar a tinta. Porque ele falou, não, você não vai querer pintar? Não, vou pintar agora não, vou primeiro fazer os testes. Depois que eu fizer os testes, eu decido se vale a pena pintar ou não. No caso, tem que estar sem trepidação, sem nenhum tipo de desalinhamento. Aí sim, aí eu vou investir na pintura. Mas nesse primeiro momento não. Então, aqui é o fundo da roda. Então, ficaram dessa maneira aí. Prontinhos? Prontinhas, pai. É? Tá vendo aí? Fez o que aí? Fez o centro da roda. Aqui, ó. Certo? Centro da roda, fechou, né? Porque tinha essa abertura que chegava aproximadamente aqui, ó. É? Era isso aqui, aberta. E aí o cubo do Chevette é esse aqui, ó. Olha aqui. Vou colocar no Astra. Tá vendo aqui, ó? Só que tem que pintar ainda. Mas eu vou testar primeiro para ver se elas estão em perfeitas condições. Por que não põe ela no Chevette? Não, porque já veio no Chevette. Eu não quero manter a cara do antigo dono, não. Aí, ó. Tá vendo? É o centro da roda agora, ó. Tá alinhado com o cubo. Tá vendo? E as furações agora estão perfeitas. Essa furação, ela tava assim, ó. O cubo ficava sacudindo para lá e para cá. E aí eu pedi para ele, não, pode fechar mais os furos aí. Ele fechou. E é solda em alumínio. Então ele falou, olha, se fosse roda de magnésio não daria para fazer porque não pega solda. Solda de alumínio isso aí? Solda de alumínio, porque as rodas são de alumínio, essas rodas. Elas não são de magnésio, né? Segundo ele é de alumínio. Dá para perceber mesmo realmente, né, pela coloração assim que ela é alumínio. Isso aí sustenta? Ele falou que sustenta. Testando agora a melhor roda, que é aquela pintada de azul por dentro. Tentei alinhar ela o máximo possível só pelos furos, sem utilizar o centralizador. E ela é a melhorzinha que tá em relação a furação 400 da forma mais perfeita possível. Ainda assim dá para perceber que ali, ó, não tá 100% o alinhamento. Dá para perceber que ainda tem um pulo. Agora eu não sei o que fazer. Não sei se vale a pena eu comprar esses anéis centralizadores. Aliás,
comprar esses espaçadores para usar mais dois do lado de lá e tentar validar essas rodas assim mesmo. Porém as traseiras, quando eu colocar as traseiras, vai dar o mesmo empenho que deu no Chevette. Ou seja, esse aqui é um serviço perdido praticamente. Hoje já é outro dia. Tô com o Astra aqui na rua, vou dar uma volta nele para tentar validar pelo menos uma roda, que aparentemente é a melhor que ficou nessa reforma que eu fiz nela, né? A nível de solda do centro com refuração 400 para a fixação da roda. Essa roda é a roda que está em melhor condições, é a que está com a tinta azul pelo fundo dela. E aqui eu tô com a original e as traseiras ali eu tô com as rodas de ferro. Então vou fazer o teste agora e vamos ver qual é que é esse resultado aqui. Começou a querer trepidar um pouco acima, próximo ali de 100 km por hora. Tá puxando um pouquinho para a esquerda, porque o pneu da esquerda é 205 e o da direita é 195. Então ele tá querendo puxar um pouco para a direita. Aliás, ele tá querendo puxar um pouco para a esquerda. Eu acho normal isso, mas chegando a 100 por hora deu uma trepidada. Aqui nós temos o centralizador, encaixou perfeitamente no cubo do Chevette. Vou buscar colocá-lo aqui para ver se dá a centralização. A roda que eu fiz o teste agora há pouco, eu tirei, coloquei ali. É essa aqui que está com fundo azul, aparentemente está melhor. Essas outras duas eu ainda preciso testar aqui, bem como aquela ali também, mas já coloquei ela na traseira. E vou colocar mais uma dessas duas na traseira para justamente verificar se vai ter trepidação durante o teste. E aqui, o teste que eu fiz com aquela roda, com essa roda aqui do fundo azul, eu não usei o centralizador aqui. Desta vez eu vou usar o centralizador, que encaixou perfeito também no cubo do Chevette. Vou usar esse centralizador que eu adquiri avulso para fazer um teste aqui com provavelmente esta roda. E a de baixo eu vou colocar na traseira, porque na dianteira eu só consigo colocar essas rodas para que ela não pegue na pinça de freio com dois espaçadores universais, como tem aqui, ó. São dois espaçadores universais. Então, eu só consigo colocar essa roda do ômega australiano com os dois espaçadores. Aqui, essa roda aqui eu não testei no Chevette, porque ela não está arriscada aqui nessa região. Deixa eu ver essa outra aqui, se eu testei a do Chevette. Não, também não. Então a roda que eu testei na dianteira do Chevette provavelmente foi aquela ali. Foi essa aqui, porque ela tem um risco nessa parte interna aqui, pegando onde pega na pinça de freio. Então essa é a roda, beleza? Já sei que é a roda que eu usei no Chevette, na dianteira do Chevette. E essas duas aqui, uma vai pra cá e a outra vai lá pra trás. Acabei de chegar da autopeça. Consegui validar 3 rodas. Aparentemente estão funcionando bem, não vi trepidação nessas 3 rodas. Essas 3 rodas já estão validadas. Eu agora vou fazer a substituição de um espaçador desse. Então vai ficar um espaçador daquele modelo com um deste. E do outro lado a mesma coisa. Então agora é pegar aquela roda ali, colocar ela para cá e validar o carro por completo, porque dessa maneira ele está puxando para a esquerda. Então vou colocar aquela roda lá aqui
um espaçador em cada lado e vamos validar definitivamente esse carro com essas rodas. Então, agora eu sei por qual motivo eu não consegui me desfazer dessas rodas, porque para este carro aparentemente elas combinam muito bem, embora seja aro 16, mas quando eu der um chão neste carro, aí sim, aí elas vão ficar mais interessantes. Eu só não sei ainda se eu vou manter a cor prata ou se eu vou pintar na cor cinza grafite. Bem provável que inicialmente ela seja cinza grafite, porque é mais fácil para eu fazer a pintura, porque eu mesmo vou fazer. Mas a tendência é que depois ela se torne prata novamente. E acabei de encontrar as tampas, que eu achei que eu tivesse perdido as tampas, então as tampas estão guardadas ali dentro de uma sacola dentro da outra, no quartinho da bagunça ali, que tem um depósito. E o bom é que o Astra, ele tem esse centralizador na roda traseira, que não necessita de centralizador. Claro, diante deste trabalho feito aqui no centro. Só que mais pra frente eu vou colocar um espaçador aqui também. Por quê? Porque essa roda ficou muito pra dentro. Aquela roda vai ficar bem pra fora e essa roda aqui, ela tá muito pra dentro. Então se a gente olha aqui, ó, deste outro lado aqui, ó, a gente percebe que a roda dianteira, ela tá mais pra fora do que a roda traseira. A roda traseira tá muito pra dentro. Então eu vou colocar espaçador depois, né? Diferente desses espaçadores universais aqui. Isso aqui vai ser uma coisa provisória para eu não gastar muito no momento. Então vamos finalizar essa parte aqui. Vou finalizar essa parte aqui e testar o carro na rua novamente para validar ele. Validar ele por completo, né? As 4 rodas e fazer aquele teste merecido. E aqui estão os espaçadores. Esses aqui são aqueles universais com multifuros, vários furos, creio para todos os carros. Aqui não, aqui ele já é mais simplificado. Ele tem poucos furos, vamos dizer assim, né? Mas são diferentes, então eu vou usar dessa maneira aqui, ó. Vou usar dessa maneira aqui para ficar igual de ambos os lados na dianteira. Lembrando também que eu tive que adquirir os parafusos longos, que esses aqui não custaram barato. É R$12 cada um, só para a dianteira mesmo. A traseira eu estou usando os parafusos originais do Astra. E aqui são os parafusos longos para conseguir ganhar essa distância do espaçador, bem como também a distância da própria roda, porque ela é bem larga. Ela é bem larga e aí, ou seja, esses aqui foram perfeitos, só não lembro o tamanho deles. Aqui, infelizmente, ele tirou demais. Aqui tinha os desenhos, né, que provavelmente dava aí entre 2 a 4 milímetros de espessura, mas infelizmente foi retirado. E a gente tem que trabalhar com o que tem. Então, vou montar a roda. Espero que dê tudo certo no teste. Essa roda dianteira direita tá trepidando demais mesmo. Atingindo aí entre 90 a 100 por hora começa a trepidação. Acabei de fazer uns testes de aceleração e resolvi verificar a calibragem dos pneus. Beleza. Quando eu deixei lá, né, 32 libras. Quando eu conectei a mangueira no pito, tinha mais de 40 libras no pneu, em cada pneu. Tinha um pneu que tinha, se não me engano, 47 libras. E o carro com a pancada seca, eu não sei entender por que o carro tava com essas pancadas secas, passando naturalmente na pista. E eu não acreditava, não é possível, cara, que esse pneu
seja tão duro ao ponto de ter essas pancadas secas, mas era a calibragem do pneu. A casa de roda calibrou mais de 40 libras no pneu. Eu deixei agora 32 libras. Ele estava extremamente tremendo. Assim, batia 100, 110, já começava a trepidação. Agora não. E eu coloquei a roda traseira na dianteira, do lado direito. Agora, quando eu atinjo 110 aproximadamente, ele dá uma leve trepidada. Quando bate 120, ele para de trepidar. E acima de 120, batendo ali 140, ele volta a trepidar. Mas ele volta a trepidar assim com uma certa ignorância, entendeu? Vou tentar registrar isso aqui agora. Vamos ver se o trânsito deixa. Caraca, entrou no meio. Vamos lá. 100. Ele começa a trepidar, ó. Aí quando dá um 110, 120 ele para. 120, ó. Para segurando, né? Se segurar na direção. Acima de 120 aí aumenta. Eu espero que seja apenas balanceamento, mas ainda assim é conveniente eu colocar centralizadores mais eficientes do que simplesmente esses espaçadores de roda que são universais e eles não têm tanta eficiência para centralizar a roda, porque a roda ela está presa apenas nos parafusos, ela não está fixada. As rodas dianteiras, é claro, né? As traseiras, o próprio centralizador do cubo traseiro se encarregou disso. Então eu creio que as rodas traseiras não estejam tão descentralizadas assim, né, na colocação no carro. Já as dianteiras elas estão um pouco descentralizadas, porque acima de 110 ele começa a trepidar. 120 ameniza um pouco, mas se soltar a direção é percebível que a direção trepida. E quando se atinge aí acima de 120, aí que fica notável mesmo, né? 130, 140. Então é isso. Primeira fase concluída. Agora a segunda fase é pintura e colocar os espaçadores padrão com centralizador, e dessa maneira tentar conseguir mais eficiência nesse conjunto aqui de direção. Então é isso, meus amigos. O vídeo vai ficando por aqui. Um grande abraço, fiquem todos com Deus. Não se esqueçam de seguir, de curtir e de comentar.